guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos ao Pontal do Atalaia. E não, esse vídeo não é para mostrar a praia. Vem! E por que esse vídeo não é para mostrar a praia? Eu vou mostrar muito sobre essa praia, vai ser no vídeo do nosso roteiro, que vai sair semana que vem. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações para você não perder, que se tem vontade de conhecer esse paraíso, o vídeo vai ser bastante informativo. O que eu vim contar para vocês é uma história que aconteceu comigo, que sim, extorquem os turistas aqui e isso é necessário ser falado. Gravei lá na praia ontem contando pra vocês o perrengue, mas o áudio ficou péssimo, vocês viram aí, tava com bastante vento. Então assim, ficou bem ruim, vou contar pra vocês de novo. Vocês vão ver aí, no próximo vídeo do nosso roteiro, a gente foi pra Arraial de carro e nosso carro estragou dentro do condomínio de Pontal do Atalaia. A gente chegou no domingo à noite em Arraial. Na quarta-feira a gente ia fazer Pontal e o nosso carro estragou lá dentro. Precisamos descer de guincho e tudo mais. Com isso ficamos quarta, quinta e sexta sem carro. A quarta-feira foi praticamente um dia perdido. Na quinta-feira a gente ficou nas praias próximas. A gente estava hospedado na Praia Grande, então ficamos por ali mesmo. E na sexta-feira resolvemos subir para Atalaia para a gente poder ir embora para casa no sábado, porque a nossa ideia era vir embora na quinta. A gente ia fazer o Pontal na quarta, embora na quinta, beleza. Pagamos R$ 21,80 para poder entrar com o nosso carro no Pontal. Isso é para qualquer carro. O limite diário de carros é 150 carros. Então, se você for para lá em carro próprio, tente chegar o mais cedo possível. Lá abre às 6. Se você tiver a pé, você consegue subir antes. Mas se você tiver de carro, o condomínio abre às 6. E aí você consegue subir pagando R$ 21,80. E aí, a gente pagou esses R$ 21,80, mas quando teve que descer no guincho, perdemos o dia. Beleza. Aí na sexta-feira falamos, vamos pedir um Uber, vamos subir de Uber, a gente faz lá, no fim da tarde a gente volta, pega nosso carro pra poder ir embora no sábado, beleza? Beleza. Pedimos um Uber, aí a gente tem Uber e 99. Eu olhei o Uber, o William olhou o 99 e falou comigo assim, vai ter que pedir Uber, porque o 99 só dá até na porta do condomínio. Falei, uai, que engraçado, por que só na porta do condomínio? Não sei, não dá lá em cima na praia. Aí eu conferi no Uber, dava até lá em cima na praia. Falei, beleza, vamos pedir o Uber mesmo que o Uber leva lá. Pedi o Uber, demorou muito pra ele chegar. Ele ficou parado pelo aplicativo, tava parecendo que ele tava parado há um tempão, assim. Ele demorou mais de 10 minutos pra poder chegar. E assim, Arraial é pequenininho, você atravessa a cidade inteira com 5 minutos. Enfim, aí quando ele chegou, eu entrei dentro do carro, ele virou pra mim e falou assim, gente, preciso conversar com vocês. É porque a gente não tem autorização pra subir no condomínio. Eu olhei bem pra cara dele e falei, como assim? Ele virou pra mim e falou assim, não, é porque como lá dentro não tem área de telefone, o pessoal do condomínio fala que a gente não pode transitar aonde não tem área de telefone, porque não tem como o aplicativo notificar exatamente aonde a gente tem que ir, aonde a gente está. Aí eu fui ouvindo ele falar.
E aí ele falou, não pode, não tem como. Então a gente leva a pessoa até na porta do condomínio nessa corrida, se ela quiser. Lá a gente fecha a corrida e dali pra frente ela paga um valor à parte pra gente conseguir levar ela dentro do condomínio até na praia. Falei, mas como assim, moço? Ele falou, eu falei, e qual é o valor? Ele, R$70. Eu olhei pra cara dele, o Uber tinha dado R$15 da Praia Grande até na prainha do Pontal do Atalaia. Eu não vou saber da Praia Grande até na porta do condomínio quanto que é. Se eu souber eu coloco aqui. Mas não, tô falando de distância. Mas R$6. Pois é, R$6 de Uber, se fosse o caso de subir a pé, né? R$6 de Uber. Não, eu ia ter que pagar os 15 pro Uber, né? Pro motorista, mas na Uber. E os R$70 por fora pra ele me subir lá no coisa. Aí eu olhei pra cara dele e falei, moço, mas isso tá errado. Ele falou, não, mas é assim porque o pessoal do condomínio não deixa. Mas os táxis cobram 120 pra poder levar, é muito mais caro. Aí eu comecei a achar que a história tava mal contada. O que eu fiz? Peguei meu telefone, comecei a gravar. Falei com ele, obviamente eu não vou colocar aqui pra vocês, que não vou expor a pessoa. Mas fiz pra poder entrar em contato com a Uber por 2 motivos. Um, eu não sabia se ele iria cancelar a corrida e se ele iria me fazer pagar a corrida. E outra, pra fazer a denúncia. Porque, gente, que absurdo. Melhor fazer igual a 99. De não, simplesmente não entrar, né, no condomínio. Não dá, que leva até lá e não dá. E aí eu peguei e falei com ele, moço, mas você parou pra pensar que as pessoas às vezes não estão preparadas pra pagar esse valor? Ele, a maioria paga. Por que paga? Porque a pessoa já tá ali, lá tem muito gringo, muito gringo. A pessoa já tá ali, já entrou dentro do táxi. Às vezes não vai ficar pensando igual eu, assim, eu vou filmar pra me denunciar pra Uber e não ter que pagar. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que pagar o valor que tá ali de todo jeito, eu quero ir pra praia, eu já tô aqui a pé, não tem outro jeito. O táxi é mais caro, então eu vou acabar pagando pra Uber. E aí falei com ele, falei, moço, mas isso é muito errado. Ele, não, mas é porque o condomínio não permite. Eu achei a história mal contada e fui perguntando ele. Falei, mas aqui, como que vocês entram no condomínio, assim? Se for o caso da pessoa pagar, vocês entram? Não tem que mostrar nada? Não, aí eu entro como carro particular, eles permitem que eu entre. Tá, passou, acho que desse ponto eu contei tudo, né? Se eu não contei, eu volto. Aí, falei com ele, falei, pois então você vai... Ele me deu essa opção, falou, se você quiser, se você não quiser ir, eu cancelo pra você essa corrida, pra você não perder o valor do Uber, mas aí a gente cancela a corrida aqui. Falei, pois então você pode cancelar, porque eu não vou. Ele cancelou, eu desci do carro, assim, imagina, né? Injuriada, mas eu só desci do carro, de fato, porque eu ia ter meu carro no outro dia, eu ia poder ir por conta própria. Porque se eu tivesse a pé, digamos assim, se eu quisesse ir no Atalaia, eu ia ter, obviamente, que pagar o valor. Beleza. Entramos em casa, o que nós vamos fazer? Não, vamos pra Praia do Forno. Que na Praia do Forno a gente tinha ido só no Mirante. Beleza, vamos. Pegamos um Uber. E aí resolvi perguntar pro Uber que levou a gente à Praia do Forno se as informações eram verídicas. Não citei o nome do cara, mas questionei. Falei, quanto que você cobra pra subir lá no Atalaia? Ele falou, olha, normalmente eu cobro R$70. Mas só pra vocês dois pode ser 60. Porque quando é só um casal assim é mais tranquilo. Porque a estrada lá é muito ruim e tudo mais. O aplicativo da Uber até dá até lá na prainha, mas a prática aqui entre os motoristas é comum de parar na entrada do condomínio e cobrar um valor à parte para poder acabar de subir. De fato, a estrada dentro do condomínio não é das melhores. Até quase chegando no Atalaia, aqueles paralelepípedos. Porém, são bem irregulares. Tem alguns pedaços que você precisa passar devagar e tudo mais. Quem tem dó de carro, né? Se você não
né, toca o bonde, pode ser que quebre alguma coisa, mas para quem tem cuidado com o carro, você vai ter que passar devagar. Quase chegando no Atalaia, que é uns 2 km? Não, 2 é muito, porque tem 4,5 mais ou menos dentro do condomínio. 1 km, dá 2? Eu estaria 1 km, ele falou que é 2, mas eu estaria 1 km. Pra chegar no Atalaia, vira estrada de terra. E aí é bem ruim. A gente foi, tava seco, pode ser que na chuva ainda seja pior, mas além de ter buraco, tem algumas pedras bem socadas na areia, pontudas. Então assim, você tem que ter muito cuidado para passar ali. Nada que falar assim, carro baixo não passa. Não, qualquer carro passa, mas de fato tem que ter cuidado. Se você se preocupar com o carro, tem que ter cuidado, porque não é bom. E aí até entendo, é bom fazer esse parêntese aqui antes de eu terminar de contar a história, que eu não estou julgando os motoristas pelo fato de não quererem subir pelo valor que a Uber oferece. Porque de fato eu não acho que compensa, pensando no cuidado com o carro, R$15 para subir lá dentro do condomínio, porque a estrada de fato é ruim. O que eu estou julgando é que eles deveriam fazer ter um representante, um sindicato, sei lá, alguma coisa que eles entrassem em contato com a Uber e falassem, olha, ou vocês fazem igual a 99, por exemplo, porque a maioria desses motoristas trabalha nos 2 aplicativos. É difícil um motorista que trabalha somente com um. Então eles sabem que a 99 só leva até na porta. Então eles poderiam sugerir a Uber que fizesse igual a 99, até na porta do condomínio, porque para subir o valor que a Uber oferece não compensa. E não simplesmente extorquir, que é o que eu acho de fato que tá acontecendo, a extorsão do cliente. Porque o cliente às vezes chega lá, olha o valor. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que às vezes viajam com o dinheiro mais contado, coloca os preços na Uber, porque a Uber permite, né, você olhar distância de longe, né, põe de tal ponto para tal ponto, para você ver quanto que dá, porque aí a pessoa faz uma continha básica, tipo assim, para eu andar lá dentro eu vou gastar mais ou menos tanto de transporte, eu tô indo a pé, entende? E aí a pessoa vai com esse dinheiro contado, com esse valor de transporte, achando que vai ser aquele valor, e chega lá, tem essa surpresa. Por quê? Não é só R$70 que você vai gastar, porque se você subir, você tem que descer. A não ser que você vai voltar tudo a pé, você tem que pagar pra descer. E aí, o pedaço que eu esqueci, o cara falou que o pessoal do condomínio, o primeiro Uber, falou que o pessoal do condomínio não aceita Uber porque lá de cima você não tem área pra poder pedir pra voltar, e como não tem área, não dá. Aí ele falou, aí tem gente que às vezes consegue pegar o Wi-Fi lá nas barraquinhas, porque tem algumas barraquinhas que tem Wi-Fi, e aí pede o Uber lá de cima, mas aí o pessoal do condomínio não deixa a gente entrar pra poder ir buscar. Mentira, não é assim. Porque o outro Uber falou. Eu perguntei, falei, mas vocês podem entrar no condomínio assim, numa boa? Ele falou, pode, só a gente mostrar que tem o que tá pelo aplicativo, que está trabalhando, que eles permitem a entrada. E aí eu olhei pra cara dele na hora, eu perguntei de novo, porque eu fiquei chocada com a resposta dele, porque o outro primeiro simplesmente botou a culpa no condomínio para não assumir a responsabilidade que, no caso, o segundo Uber teve a coragem de assumir, que foi para falar que não compensa o valor que a Uber paga. Então, é uma política comum aqui da gente cobrar a mais, entendeu? Ele foi muito mais sincero e mais honesto do que o primeiro, que tentou me vender a subida de qualquer maneira. Então, assim, é muito feio isso que tá acontecendo lá. Eu fiz a denúncia junto à Uber. Se eu tiver obtido alguma resposta até no momento que eu editar esse vídeo para subir, eu deixo aqui na legenda para vocês. Se não, né? Porque de fato eu achei uma falta de respeito absurda com o cliente. Porque se fosse até na porta do condomínio, a gente já teria a ideia de que seria mais caro do que o valor, né? E aí, quanto ao valor de táxi,
Eu acho que vai muito da temporada, do dia, né, feriado, enfim. Por quê? Ontem, sábado, a gente conseguiu subir no nosso carro, graças a Deus. E aí pagamos, né, R$21,80 e tudo mais, beleza, fizemos, aproveitamos o dia. E aí, na hora que a gente tava quase chegando, assim, entrando na estrada de terra, a gente encontrou um casal descendo. Eu falei, ô vida, a gente tá com o carro vazio, oferece carona. Porque a gente sabe o quão difícil às vezes tá a pé e, assim, passar gente com o carro vazio e não oferecer. Enfim, oferecemos carona pro casal. E aí, contamos pra eles a história. Eles falaram, cara, mas é isso mesmo, aqui o pessoal abusa porque tem muito gringo. Então, assim, o gringo, né, já tá ali, tá a pé, acaba pagando, porque vai fazer o quê? Quer ir lá conhecer, porque, né, teoricamente lá é o lugar mais bonito de Arraial, todo mundo quer conhecer. Então, assim, complicado. Por quê? Tem Tax Boat, por exemplo? Tem. Mas os Tax Boat cobra 30, né? Que a menina falou. R$30. 30 pra ir, 30 pra voltar. Então aí por aí você pensa, por pessoa é no mínimo R$60. Então eu acho que o 120 do táxi não tá enganado. Por quê? Eles pensam que normalmente vai subir um casal. Se o casal for de Tax Boat, é 120 do mesmo jeito, que é 30 pra ir, 30 pra voltar. Isso assim, 30 tava ontem. Eu não sei falar pra vocês, porque essas informações eles não passam, né? Preço de alta temporada e tal. Isso é pra quando a pessoa vem, tá ali e fica sabendo. Aí demos carona pra esse casal e tal, ficaram com a gente lá na praia. Chegou um casal de amigo deles, que subiram de táxi e pagaram R$30 cada um no táxi pra subir. Táxi compartilhado. Compartilhado. Porém, subiu só os dois. Eles pagaram R$30 cada um. Mas eu perguntei, né? Questionei, eles falaram, não, o taxista falou que como tava só nós dois, ia cobrar 30 de cada um. Beleza. Aí eu questionei ao pessoal lá como que fazia pra poder descer. Pra poder descer, se você quiser fazer um táxi compartilhado pra ficar mais barato, fica uma fila praticamente ali do lado de fora da escadinha. E aí você divide o táxi com outras pessoas, R$20 por pessoa. Você dividindo o táxi, é R$20 por pessoa. Você não dividindo, provavelmente você vai ter que pagar os 120. Por quê? A maioria dos táxis credenciados lá são espinha ou doblô. Então, assim, cabem 6 pessoas no táxi. E aí eles cobram R$20 de cada um, que paga os 120 deles, e é isso. E assim, a gente até vê as pessoas subindo a pé, mas normalmente pra descer todo mundo paga táxi, entendeu? Então, assim, o que eles ganham muito é nessa descida. Achei absurdo isso. A minha indignação aqui não é só com relação ao valor, porque, gente, a gente não pode pôr preço no trabalho de ninguém. Beleza, é o valor que eles acham, ok. Mas a minha indignação é com a Uber de colocar lá dentro do condomínio e talvez não saber que os motoristas estão fazendo essa prática irregular de cobrar valor por fora. Porque é muito errado isso para um turista que não tá preparado, que não tá esperando, que tá a pé, quer conhecer o lugar e tem essa surpresa com relação ao valor. Entendeu? A gente, graças a Deus, falasse assim, não, beleza, nós vamos lá na Atalaia, eu tinha condição de pagar. Eu não fui de raiva, que eu falei, não, eu acho isso um absurdo. É absurdo. Mas se eu não tivesse com o carro, eu ia acabar pagando. Porque eu ia subir. Porque eu queria subir, eu queria ver. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que vão, né, a pé. A gente tem o privilégio de morar perto o suficiente pra gente poder ir de carro. Mas tem gente que, principalmente os gringos, né, que não tem esse privilégio. E aí precisam acabar gastando a mais, né, pra poder fazer. Então, assim, fica aqui a minha denúncia, minha indignação. E eu quero que vocês me contem aí, quem já foi, quem já passou por isso, às vezes em outro lugar. Deixa aqui nos comentários pra me saber se é só aqui que acontece essa prática abusiva. E aí, como falei com vocês, o valor vai variar do dia, da época. Pode ser que talvez em baixa temporada de fato, durante a semana, eles cobrem mais barato, pode até ser.
Mas eu acho que diferente de 30 não vai ser, porque como eu falei, o Tax Bolt leva lá por esse preço. E aí o William até falou, olha, eu acho que a ideia mais legal seria ir de Tax Bolt, porque aí, querendo ou não, você ganha um passeio de barco, né? Querendo ou não, é muito bonito, de fato, é lindíssimo. Vou deixar algumas imagens aqui pra vocês, se vocês não falarem que eu não dei nada, não dei gostinho nenhum. É de fato muito bonito, então assim, o Tax Bolt é legal, que você faz o passeio de barco. Então eu acredito que não deva ser menos que isso, deve equiparar isso aí. Porém, esses valores tendem a ser maiores, feriado, alta temporada, com toda certeza, porque o segundo Uber, que é o que levou a gente pra Praia do Forno, falou que os valores variam de 120 a 150. Então eu acredito que assim, em alta temporada eles devem cobrar mais caro. Porém, ele também comentou que costuma, na hora de subir, as pessoas fazerem fila na porta do condomínio, a pessoa que tá a pé, né? Pra poder compartilhar o táxi com outras pessoas e ficar mais barato. Os taxistas, pelo menos isso, eles não impedem, não importam das pessoas fazerem. E aí, né, cabe a análise da forma que você for, o que vai valer mais a pena. Mas eu acho que o Tax Bolt pode ser uma coisa interessante. Bom, guys, então é isso. Foi vídeo só falado mesmo, mas como eu disse no princípio, esse vídeo não seria para mostrar a praia. Seria mais para fazer essa denúncia, essa reclamação, essa indignação com essa irregularidade que tem acontecido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações, porque semana que vem tem o vídeo do nosso roteiro que eu vou mostrar mais sobre Pontal do Atalaia e sobre todas as outras praias de Arraial. A gente ficou uma semana por lá, então conseguimos aproveitar, conhecer bastante coisa e mostrar para vocês de tudo um pouquinho. Então aguardem aí os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, né, da informação, se você não sabia disso, deixa um like aí e depois me conta aqui nos comentários como é que foi a sua experiência. Beijo, bye!